Resumo dos jogos de ontem do Brasileirão, válidos pela rodada 30. Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. O Corinthians deixou o Z4 com uma goleada em cima do Atlético Paranaense, trocando de posição com ele. Agora a coisa ficou feia para o Atlético Paranaense, que se encontra na zona de rebaixamento. O que está acontecendo com o Atlético Paranaense, que alguns jogos atrás estava ali no meio da tabela, na nona, 10ª posição? Com relação ao jogo, não pense que foi fácil para o Corinthians, pois o Corinthians estava ganhando por 2-0, gols de Mateuzinho e Kaká. E com relação a Kaká, a lei do ex prevaleceu. Ele marcou gols nos 2 jogos contra o seu ex-clube nessa temporada do Brasileirão. O zagueiro é o 4º maior artilheiro do Timão na temporada, com 6 gols. E de volta ao resumo do jogo, o Corinthians estava ganhando por 2-0, quando o Atlético Paranaense, ainda no primeiro tempo, empatou com Nicão e Eric, deixando tudo igual. Desespero para a torcida do Corinthians, que relembrou de outros jogos, quando estava vencendo, deixou empatar ou perdeu. Mas no segundo tempo as coisas mudaram. O atacante Memphis Depay brilhou e abriu o segundo tempo com um golaço de falta. Além de ser o primeiro gol do jogador, também foi o primeiro gol desde 2023. Última vez que um jogador do Corinthians fez um gol de cobrança direta de falta, que foi com Juan Oliveira no jogo contra o Santos em junho de 2023. O Corinthians fechou a goleada com Rodrigo Garro e Yuri. Com esse resultado, o Corinthians fica mais aliviado no Brasileirão e agora foca suas atenções no Flamengo, que faz o jogo de volta em casa pelas semifinais da Copa do Brasil. Jogo que será realizado no domingo, dia 20, às 16 horas. O Corinthians agora é o 16º na classificação, com 32 pontos. Já a equipe do Atlético Paranaense vai ter que correr atrás do prejuízo para sair da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense é o 17º, com um pontinho a menos que o Corinthians, 31 pontos. Ele volta a campo na terça-feira, dia 22, às 19h30, fora de casa contra o Fluminense, em um jogo direto. Se vencer, sai da zona de rebaixamento e empurra o Fluminense para o seu lugar. Mas o jogo não vai ser fácil, pois vai ser no Maracanã. E por falar em Fluminense, o Fluminense saiu da zona de rebaixamento ao vencer o seu maior rival no clássico Fla-Flu, vencendo a partida por 2-0. Mesmo o Flamengo tendo maior posse de bola com 61% contra 39%, tendo também o maior número de chutes a gols, 5 do Flamengo contra 3 do Fluminense, mas não conseguiu reverter essa vantagem estatística em gols, o que deixa aí o Flamengo com o psicológico abalado. Após a derrota, o técnico Felipe Luiz foi cobrado por escalar amigos no Flamengo. Os alvos de críticas da torcida do Flamengo são o Gabigol e o Bruno Henrique. E vocês sabem como é o coração do torcedor, ver coisas que a comissão técnica e jogadores não vê. Essa é a vantagem de quem está fora de campo, vendo pelo outro lado. Não vamos negar que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, mas a noite mesmo foi de Ganso, um maestro que deitou e rolou contra o Flamengo. É um jogador bastante cobrado pela polivalência. Ele marca, busca e finaliza na posição em que atua. Apesar dos seus altos e baixos, quando ele joga bem. Com relação ao clássico, os gols do Fluminense foram marcados por Lima e John. O Fluminense agora volta a campo na terça-feira, dia 22, às 19h30, contra o Atlético Paranaense. O Fluminense é o 15º, com 33 pontos. Já o Flamengo vai para o jogo de volta contra o Corinthians, válido pelas semifinais da Copa do Brasil, que será realizado domingo, dia 20, às 16 horas. No Campeonato Brasileiro, a sua classificação está em 4º lugar, com 51 pontos. E com relação ao Flamengo, será que o psicológico tá bom para enfrentar o Corinthians? O Corinthians vem embalado para essa decisão da Copa do Brasil pelas semifinais. E esse foi o Resumo Futebol Brasil. Se você gostou do conteúdo e dos comentários, não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe, comente também. Valeu!